De volta a falar que a Rússia deixou o mundo em alerta ao tomar o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior do tipo na Europa. Apesar dos temores iniciais, a operação militar não danificou nenhum reator, nem gerou a liberação de radioatividade, isso que é muito importante. Sobre essa operação militar, a gente vai conversar agora com o diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Ricardo Guterres. Ricardo, bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui podendo colaborar com a difusão de informações aí concernindo a segurança das plantas nucleares ucranianas. Ricardo, caso tivesse um acidente nuclear naquela usina, que é a maior da Europa, dá para dimensionar qual seria o impacto, enfim, no mundo, na Europa? Olha, é muito difícil dimensionar quais seriam as consequências de um acidente nuclear. Existem vários tipos de acidentes nucleares, várias dimensões para um acidente nuclear. O que nós temos que enfatizar é que os sistemas de segurança estão operacionais, não foram atingidos pelo ataque russo e que a usina atualmente opera dentro de limites razoáveis de segurança. Quais são as camadas de segurança que há numa usina nuclear e que podem evitar um desastre? Bom, existem diversos sistemas de segurança, a gente falaria longamente aqui sobre isso, né? Mas nós podemos citar dois aqui para dar um exemplo: o suprimento autônomo de energia, caso haja perda de energia externa para o provimento de energia para os sistemas de segurança. A usina ela tem a capacidade autônoma de produzir essa energia para os sistemas de segurança dela, e a própria contenção, né, que é uma blindagem ali onde o núcleo fica abrigado, que evita a dispersão de material radioativo de forma não controlada. Ricardo, essa usina tem diferenças em relação, por exemplo, a Chernobyl. Ela é muito mais segura. Qual que é a diferença? Bom, de fato, são usinas de concepção completamente diferentes. As usinas de Chernobyl, elas tinham a moderação, por exemplo, por grafite, que foi um grande elemento combustível que gerou, que contribuiu para o incêndio, né, da planta de Chernobyl. Ela tinha uma contenção não dimensionada para conter o material radioativo em caso de acidente, como é nos casos dos reatores VVER, né, que dessa central que foi tomada pelos russos. E também nós podemos dizer que são usinas, os reatores VVER, são usinas que têm elementos de segurança intrínseca, né? Por exemplo, elas não têm feedback positivo, ou seja, a partir do momento em que há um aumento da energia produzida, um aumento da temperatura, a radioatividade, né, a reação em cadeia ali no reator, ela diminui, né? Então são usinas, e isso não ocorria em Chernobyl. Então são usinas realmente de projeto muito mais seguro, e é importante também mencionar que essas usinas sofreram ao longo dos anos melhorias na sua área de segurança, né? Após o acidente de Chernobyl, houve um grande esforço internacional, né, de verificar as condições de segurança das usinas ucranianas, e projetos de melhoria foram implementados. E após o acidente de Fukushima também, né, os ucranianos se engajaram em melhorias, ditas melhorias pós-Fukushima, que o Brasil também se engajou nessas melhorias, que trouxeram elementos adicionais de segurança para essas usinas. Ricardo, a gente tem agora a informação da CNN de que os funcionários desta usina nuclear estão sob a mira de armas. A usina está tomada pelo poder dos russos agora. Os funcionários que lá já atuavam, portanto, estão subordinados ao poder russo. De que forma essa mudança de comando pode atrapalhar a técnica de trabalho que se exige em uma usina nuclear? Realmente é uma situação crítica, muito difícil que está ocorrendo. A disponibilidade de pessoal
para a operação e manutenção e as condições de trabalho desse pessoal é também um elemento importante para a segurança e o que se espera é que sejam respeitados, né, os limites de atuação desse pessoal. Agora, realmente uma situação difícil e que tem que ser encarada, sim, como uma fonte de risco para a operação da planta, né? Ela não é concebida para operar sob essa condição, sob a condição de guerra, né? E ainda mais sob a condição de uma intervenção. Ricardo, voltando a falar de Chernobyl, também está sob o domínio dos russos. Continua ali com os trabalhadores ucranianos, né, fazendo o controle ali da vazão de radioatividade. Surgiu a notícia de que esse nível de vazão de radioatividade estava aumentando. Como é que funciona isso naquela usina específica, né, na de Chernobyl, já que sofreu aquele acidente? Enfim, como que isso é controlado hoje em dia? Bom, há uma monitoração permanente dos níveis de radioatividade no entorno da usina, né? Claro, hoje a usina não está mais operando, a usina de Chernobyl enfim, não funciona mais. Porém, há um monitoramento da radioatividade na região, né? E, de fato, se detectou um aumento dessa radioatividade. Os estudos necessários para verificar o porquê desse aumento eles não podem ser realizados. Nós estamos numa situação de conflito e não há como, e a própria difusão dessa informação é uma difusão já dentro de limites precários, né? O que se pressupõe, tá? Então um pressuposto, é que o trânsito de veículos, essa área toda sofreu uma contaminação, essa contaminação está depositada. O trânsito de veículos pode ter feito com que houvesse uma dispersão dessa contaminação que há na área de Chernobyl, né? Então, essa é uma suposição que justificaria o aumento da radioatividade. É interessante observar que as equipes, de fato, continuam operacionais, sob condições complicadas, né? Porque a planta foi tomada pelas tropas russas, mas que os reguladores os reguladores ucranianos têm reportado que as condições de segurança têm sido mantidas em níveis razoáveis. Ricardo, diferente de Chernobyl, você destacou a questão do carbono, do grafite, sobre a questão da combustão, como que isso acabou trazendo mais danos ainda no acidente de Chernobyl. Como funciona nessa usina nuclear que sofreu o ataque agora na Ucrânia? Ela é diferente, o sistema de resfriamento? 11h50, a gente ouviu então uma entrevista dada pelo secretário de Estado americano Antony Blinken, também pelo diplomata da União Europeia, Joseph Borrell. Eles trataram então sobre a questão daquele incêndio na usina nuclear na Ucrânia e falaram sobre as ações que estão fazendo em relação às sanções que estão impondo à Rússia e também essas questões em relação aos refugiados de proteção e também ajuda aos refugiados. E confirmou o que disse o representante, né, o secretário-geral da OTAN, de que não tem como enviar aviões, ajudar a Ucrânia a atender ao pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que o limite agora é a conversa com Putin. Putin que começou a guerra, ele que tem que resolver, mas que os países aliados da OTAN estão cientes, estão armando os ucranianos, mas que também têm seus limites. A gente volta então a conversar com o doutor Ricardo. Ricardo, a gente estava aí acompanhando então essa entrevista do diplomata, do secretário americano, falando sobre essa questão aí desse ataque, né? Após esse ataque aí que atingiu a usina nuclear. Ricardo, a gente tem inclusive uma arte mostrando as diferenças, né, de Chernobyl e também da usina de Zaporizhzhia, né, que é a maior da Europa. Então tem uma diferença aí, a gente vai colocar a arte. E eu vou até falar aqui, a Chernobyl, por exemplo, são 4 reatores e a Zaporizhzhia, que é a maior, tem 6 reatores, uma capacidade elétrica de 9... Eu não vou nem me arriscar a falar, acho que você pode falar melhor do que eu, você consegue ver a nossa arte aí. A gente consegue, então, falar em números essas diferenças entre as duas usinas, né, Ricardo?
que isso significa? A gente está numa região de conflito em que há uma versão em que foi um ataque russo, a Rússia fala que foram sabotadores ucranianos. E é muito difícil também a OTAN, por exemplo, entrar nesse conflito justamente porque são países que têm uma potência nuclear, armas nucleares. Sobre esse tema eu vou me abster, né? Mas eu acho importante nós ressaltarmos que são tecnologias, que são concepções, que são designs de reatores completamente diferentes. Então, a comparação entre Zaporizhzhia e Chernobyl é completamente descabida. São duas situações, são dois tipos de instalações completamente diferentes, né? E a própria trajetória do acidente de Chernobyl é uma trajetória única, que não seria o caso, não ocorreria, né, em Zaporizhzhia, né? Então, assim, as plantas atuais, elas possuem sistemas passivos e ativos de segurança que estão operacionais, né? Isso dito pelos ucranianos, né? É claro que existe uma situação difícil, uma situação dramática de tomada de poder, né? Onde as condições de operação das plantas e da área de Chernobyl foram afetadas, né? Então desculpa te interromper, então não seria correta a informação do ministro de Relações da Ucrânia de que se explodisse a usina nuclear ucraniana seria 10 vezes maior que Chernobyl? Veja bem, esse é um raciocínio um pouco simplista, né? Na verdade, a intenção dele é dizer que o material dispersado, né, causaria um efeito muito maior do que o material de uma usina, porque Chernobyl foi um dos reatores que teve o acidente. Então, se você tivesse o material dispersado dos 6 reatores de Zaporizhzhia, você teria um impacto muito grande e tal. Mas, veja bem, existem sistemas de segurança em Zaporizhzhia que tornam um acidente, uma dispersão de todo o inventário radioativo das usinas absolutamente improvável, né? Ricardo, muito obrigada pela sua entrevista. Um ótimo dia para você e até uma próxima. Obrigado a vocês, estou à disposição.